Vamos então para o nosso terceiro vídeo, onde eu vou resolver o sexto e o sétimo exercício da nossa lista, da lista 1, ainda relacionado à cinemática, né, com exercícios extraídos do nosso livro-texto. Vou apresentar aqui para vocês o enunciado do exercício 41, que está na página 59. Qual é a velocidade instantânea de um objeto em queda livre 10 segundos após ele ter sido liberado de uma posição de repouso? E aí o exercício inclui mais dois itens, né, que eu chamei aqui de A e B. Qual a sua velocidade média durante esse intervalo de 10 segundos? E B, quanto ele cairá durante esse intervalo de tempo. Então, o exercício trata de movimento de queda livre. Na nossa aula, eu comentei com vocês que queda livre é um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se o movimento é retilíneo uniformemente variado, nós temos essas equações aqui, né? A posição vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. Também temos uma equação que nos permite calcular a velocidade com relação ao tempo, né, em função do tempo, que é só pegar a velocidade inicial e multiplicar pela aceleração vezes t. Quando nós temos o movimento de queda livre, eu disse para vocês que é conveniente que a gente utilize aqui, né? Então, no lugar da aceleração A, a gente tem a aceleração gravitacional, é o g, 9,8, né, ou 10. E aí é conveniente que a gente utilize o sinal de menos. Quando? Quando nós tivermos essa situação aqui, ó, o sistema cartesiano, então a gente tem aqui o eixo y e o eixo x, né? O eixo x vai representar o tempo e o y vai representar uma altura, um deslocamento, uma variação de posições. Se eu inverter o eixo, se eu colocar o eixo para baixo, tá? Fizer uma referência assim, ó, o eixo y está para baixo, então eu posso utilizar o sinalzinho positivo, invertir o sentido do eixo, inverte o sinalzinho, ele fica positivo, né? E aí no lugar da aceleração A, você vai usar a aceleração G. Então nós vamos usar essas equações aí para resolver o nosso exercício. O que ele está informando para a gente é o seguinte, ele pede para a gente calcular a velocidade instantânea, a velocidade em função do tempo. Então é essa equação aqui que nós vamos utilizar, ok? Então, primeiramente, vou resolver a questão que está aqui. Eu vou pegar aqui a velocidade em função do tempo, velocidade inicial. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero, né? Então não preciso. E aí eu tenho aqui o g. Temos aqui g, 9,8. Deixa eu colocar a expressão inteira, né? Fica mais bonitinho. G vezes o tempo. Então, o g vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o tempo de queda é de 10 segundos. Né? Então, esse segundo vai se cancelar com esse que está aqui ao quadrado, vai sobrar metros por segundo, que é a unidade de velocidade. 9,8 vezes 10 são 98 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta do nosso primeiro item, ok? A pergunta que está sendo feita aqui no início do problema. Para resolvermos, então, o item A, no item A, ele está pedindo para você calcular a velocidade média. Então, vamos lembrar aqui que a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Beleza, a variação de tempo, né? O intervalo de tempo é 10 segundos, é 10 menos 0, né? Tempo zero. 10 segundos. No entanto, eu ainda não tenho o deslocamento. Vou calcular primeiro o item B, para saber qual foi o deslocamento, ok? Utilizando esta expressão. No caso, a posição inicial a gente pode usar como referência zero, a velocidade, já que ele parte do repouso, vai para zero, né? Velocidade 0 vezes t é zero, e sobra aqui meio gt ao quadrado para que a gente calcule a distância, né, que ele caiu durante esse intervalo de tempo. Então vamos preparar aqui a nossa equação. O S vai ser meio de g aí 9,8,
vezes o tempo de queda, que é 10 segundos ao quadrado. Portanto, fazendo aqui a nossa continha, nós vamos encontrar que a queda é de 490 metros. Então, esse item representa a resposta do que ele pergunta para a gente aqui em B. A distância é de 400, né? A queda é de 490 metros. Então, agora que eu sei qual é o deslocamento, 490 metros, dividido pelo intervalo de tempo de 10 segundos, resulta, né, em 49 metros por segundo, sendo essa a nossa velocidade média. Aqui, nesse exercício, ocorre uma coisa interessante, porque ele pergunta qual é a velocidade média. E é muito comum surgir confusão com um outro termo que seria a média das velocidades. O que seria a média das velocidades? A média, vou representar aqui com a barra em cima, média das velocidades. Eu pegaria a velocidade inicial, somaria com a velocidade final e dividiria por 2. Bom, a velocidade inicial, velocidade no tempo zero, é 0. A velocidade final, depois desses 10 segundos, né? Se a gente utilizasse essa equação aqui, né? 98. Então, 98 mais 0, 98, dividido por 2 dá 49. Então, para esse caso, a média das velocidades é igual à velocidade média. Tem que tomar muito cuidado, porque não é sempre que isso acontece. Isso só acontece se a a aceleração for constante. No nosso caso, a aceleração é constante, a constante da gravidade, da aceleração gravitacional. Para todos os outros casos, eu não posso considerar que a média das velocidades é igual à velocidade média, tá? Se a aceleração não for constante, se o objeto tiver mudança no sentido, né, do seu movimento, aí não dá para fazer essa consideração. Perfeito? Então temos aí respondido o exercício 41. Vamos dar uma olhadinha agora no exercício 42. Ele também está na página 59 do livro, e nós temos aqui o enunciado. Um carro leva 10 segundos para ir de 0 metros por segundo para 25 metros por segundo. Então, a gente tem aqui uma representação da variação da velocidade, né? Metros por segundo é unidade de velocidade. E ele diz que ele sofre essa variação com uma aceleração constante. Se você quer encontrar a distância percorrida, utilizando a equação d, né, distância, é igual a meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, qual valor deveria usar para a aceleração? Então, a gente tem aqui uma variação de velocidade no intervalo de tempo. Ou seja, podemos considerar, né, podemos aqui considerar o cálculo da aceleração média, dividindo essa variação de velocidade, fazendo a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final correspondente a essa velocidade final e o tempo inicial. Bom, como ele parte do repouso, ó, a velocidade é zero, no tempo zero, então esse termo aqui é zero, né? Velocidade inicial é zero, e o tempo correspondente é zero. Basta você dividir a velocidade que foi informada pelo tempo correspondente. Então, nós temos aqui em cima 25 metros por segundo de velocidade no intervalo de tempo de 10 segundos. 10 dividido por 25 é 2,5. Portanto, né, se a gente ajustar aqui as unidades, lembre que esse cara está dividido por 1, segundo está dividido por 1, a unidade vai ficar metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que vai aparecer na nossa fórmula. Tá? Então, como que eu escreveria esta fórmula da distância? Distância é igual a meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. A aceleração é 2,5 vezes t ao quadrado. Tá? Então,
como é que a gente finaliza isso? 2,5 vezes meio, né? 2,5 dividido por 2 é 1,25. Então, eu tenho aqui 1,25t ao quadrado. Dessa maneira, representamos, então, a equação que nos permite calcular a distância percorrida conforme o tempo passa. O exercício não pediu para a gente fazer isso, mas já que a gente está com a mão na massa, podemos calcular aqui um adicional. Vamos ver quantos metros o objeto se desloca para esse intervalo de tempo de 10 segundos que ele sugeriu. Basta fazer a substituição na fórmula. 1,25 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ali é de 10 segundos. Portanto, nós temos aqui 1,25. 10 ao quadrado é 100. Encontramos aqui a distância final, a distância total de 125 metros. Então, o exercício não pedia para a gente calcular essa distância, mas está aí como um bônus, né, para a gente praticar um pouquinho os cálculos. Perfeito? Então, por um momento é isso. Em breve, libero para vocês mais alguns exercícios da lista. Lembra de seguir aí para receber as notificações, ativar o sininho para receber as notificações e saber quando novos vídeos estiverem disponíveis para vocês. Tá bom? Um abraço, vejo vocês ou no próximo vídeo ou na próxima aula.